Você já sentiu vergonha? Embora a vergonha pareça apenas uma questão emocional, na verdade ela está na raiz da condição humana. Homem e mulher pecaram, por isso se esconderam um do outro e, com vergonha, também se esconderam de Deus. Como vencer a vergonha? Pela fé? Fique conosco e acompanhe o programa de hoje. Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. E nessa série de programas estamos falando sobre a fé versus a incredulidade. E como podemos vencê-la? A vergonha é uma emoção dolorosa causada pela nossa consciência da culpa ou pelas nossas ações. A vergonha não está tanto nos fracassos que sofremos, mas é muito mais por aquilo que eles veem em nossos fracassos. Há situações em que podemos sentir vergonha ou não. A isso nós damos o nome de vergonha apropriada e vergonha inapropriada. Você sabe o que elas significam? A vergonha inapropriada é o tipo de vergonha que não sentimos quando fazemos algo que desonra ou desagrada a Deus. A vergonha apropriada é exatamente o oposto. Quando sentimos em nosso coração que aquilo que fazemos realmente desonra o nome de Deus e o desagrada. E por isso é a vergonha que nos leva ao arrependimento e, consequentemente, ao perdão das nossas falhas e pecados. A vergonha é algo que está presente na condição e na raiz humana, porque os nossos pais, Adão e Eva, pecaram e sentiram vergonha deles mesmos e também de Deus. E por isso todos nós convivemos com essa vergonha provocada pela culpa e pelo pecado. Mas o apóstolo Paulo diz que existe algo do qual nós não devemos nos envergonhar. E ao escrever a Timóteo, ele fala que esse algo do qual não devemos sentir vergonha é o Evangelho. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. O apóstolo Paulo esteve preso, foi perseguido e sofreu. Há muitos motivos em Paulo que poderiam levar Timóteo a se envergonhar dele ou da mensagem que ele prega. Mas o que ele fala é não sinta vergonha do Evangelho, porque ele também não se envergonha. Pelo contrário, continua pregando, mesmo que essa pregação resulte na sua prisão, seus sofrimentos ou até mesmo na sua morte. O silêncio em relação ao Evangelho é o tipo de vergonha que não podemos sentir, porque é a vergonha do Senhor Jesus. O que o apóstolo Paulo ensina é que não devemos nos envergonhar daquilo que pregamos e anunciamos, pois vergonhas maiores Jesus sofreu em nosso lugar, para que pudéssemos pregar a sua palavra e anunciar a boa nova de que as vergonhas pelas quais ele passou, sofrendo em uma cruz vergonhosa, é para que nós pudéssemos não nos envergonhar da palavra que devemos anunciar. Deus é honrado quando não sentimos vergonha de nossas fraquezas ou da palavra que anunciamos em nome de Jesus. Pelo contrário, Deus é honrado quando nós abraçamos o discipulado da cruz, que caminha por uma via de sofrimento, mas também de vergonha, onde sofremos por causa de Cristo, mas sabendo sempre que Ele fez tudo novo em nós,
para que jamais pudéssemos olhar para trás com vergonha do nosso passado, mas seguir em frente, anunciando a palavra de Cristo e não se envergonhando do Evangelho. Não vou voltar ao que era antes, sigo olhando pra frente, vou firmando os meus pés sobre as pegadas que deixou. Não vou voltar ao que um dia fui, meu passado abandonei, de suas mãos eu recebi nova chance pra recomeçar. Tudo se fez novo, e é por causa dele, por causa do seu amor. Nova criatura sou, tudo se fez novo, e é por causa dele, por causa do seu amor. Nova criatura sou. Não olho mais pra trás, seguir em frente eu vou. Não vou voltar ao que era antes, sigo olhando pra frente, vou firmando os meus pés sobre as pegadas que deixou. Não vou voltar ao que um dia fui, meu passado abandonei, de suas mãos eu recebi nova chance pra recomeçar. Tudo se fez novo, e é por causa dele, por causa do seu amor. Nova criatura sou, tudo se fez novo, e é por causa dele, de Jesus, por causa do seu amor. Nova criatura sou, não olho mais pra trás, ou não, seguir em frente eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Vergonha, talvez você já tenha sentido vergonha alguma vez na sua vida, por diversas razões. Há muitas coisas que podem nos fazer se sentir envergonhados às vezes. Alguma situação, alguma ação que nós cometemos, algum sentimento de culpa, aquele peso na consciência, a lembrança de um passado distante que nós olhamos para trás e dizemos: ai, como eu tenho vergonha daqueles dias. E você sabia que a vergonha pode ser perigosa, mas ao mesmo tempo existe uma vergonha que é aquela que nós chamamos de vergonha apropriada? A vergonha
Apropriada é aquela que nós sentimos quando pecamos, quando cometemos uma falha diante de Deus e percebemos que desagradamos a Deus. Aquele passo, aquela ação que nós sabemos que Deus não aprova e causa aquela vergonha que é segundo o Espírito Santo, que gera o arrependimento, que nos faz voltar atrás, nos faz dar uma volta completa e começar de novo, com o perdão e com a graça de Deus. Mas existe uma vergonha muito interessante também no Novo Testamento, principalmente quando vem dos lábios de Jesus. Jesus, no Evangelho de Marcos, ele fala muito sobre discipulado. E quando ele vai falar sobre isso, tem alguns momentos muito específicos onde isso acontece. No capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10, geralmente relacionado à predição de sua morte e ressurreição. Mas o momento em que Jesus fala do discipulado como tomar a sua cruz e segui-lo por uma via de sofrimento, Jesus também fala de um tipo de vergonha, daqueles que se envergonham dele. Jesus, ao falar dessa vergonha, ele diz: olha, quem se envergonhar de mim, saiba de uma coisa, o Filho do Homem se envergonhará dele no último dia. Tem aquela vergonha que nós sentimos e a vergonha que sentimos do outro. E Jesus fala sobre a vergonha que alguns sentirão dele. E por que isso? Porque quando nós pensamos em tomar a cruz, nós não estamos pegando apenas um símbolo religioso e tomando para nós como um enfeite. Jesus está falando sobre aquilo que a cruz significava, a sua dor, o caminho de sofrimento, os flagelos, mas principalmente a vergonha. Quando no discipulado tomamos a cruz de Cristo, o seguimos, estamos dispostos a segui-lo também por um caminho de vergonha. Porque Jesus foi condenado e morto ao lado de ladrões em um instrumento de tortura e de morte que era destinado para os piores criminosos. Jesus está num madeiro que é maldito, símbolo de vergonha. Por isso, quando tomamos a cruz de Cristo e o seguimos pelo caminho do discipulado, tomamos também a cruz de vergonha, mas não nos envergonhamos de Jesus. É isso que Paulo diz a Timóteo. Não me envergonho do Evangelho. Não se envergonhe também daquilo que nos salvou, daquilo que trouxe perdão para nós. Eu não tenho vergonha. Pelo contrário, tomando a vergonha da cruz sobre os meus ombros e seguindo por um caminho de discipulado, sigo pregando esse Evangelho. Mas o texto que eu quero ler para você aqui é um texto muito curioso do Evangelho de Marcos, que está no capítulo 14. E você vai entender por que ele é curioso, porque são 2 versículos apenas. Marcos 14, versos 51 e 52, que muitos acreditam ser aqui o jovem João Marcos, observando de longe tudo que está acontecendo. Diz assim o texto: um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. O contexto de Marcos 14 é que Jesus está indo para a cruz. Está acontecendo tudo agora ao mesmo tempo. Ele já ceiou com seus discípulos, já apontou o traidor foi para cumprir o propósito dele de traição. Jesus foi para o Getsêmani para orar, dizendo: Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Ao mesmo tempo, Jesus diz: olha, o pastor está prestes a ser ferido. E as ovelhas abandonarão o pastor. Jesus também disse para Pedro, olha, você vai me negar, Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar. E também, aquele momento em que o traidor chega, aqueles soldados romanos também se aproximam para prender Jesus. E ele diz: por acaso eu tenho uma gangue para que vocês me tratem como um marginal, como um bandido, como um agitador? Eu sempre estive com vocês, por que vocês fazem isso agora, durante a noite? Porque durante a noite as vergonhas ficam escondidas. Mas esse episódio desse jovem, ele é muito curioso porque nós temos esse rapaz observando tudo de longe. Em um contexto onde Jesus fala muito de abandono, de negação e de traição. E também aponta a sonolência
de 3 discípulos que foram com Jesus até o jardim. De que eles foram incapazes de vigiar porque não conseguiram segurar o seu sono, como eles seriam capazes de não negar, de não se envergonhar de Jesus? O que Jesus aponta para os discípulos é: olha, se vocês não são capazes de nem vigiar por 1 hora, vocês acham que vocês vão cumprir o que vocês estão dizendo? Porque quando Jesus disse para Pedro: você vai me negar, ele disse: jamais farei isso. E os discípulos concordaram, mas ao ver a sonolência deles, Jesus fala: olha, vocês não vão aguentar, vocês vão me abandonar, vocês vão fugir e vocês vão me negar. Nesse meio tempo tem esse jovem, enrolado em um lençol, observa tudo. Como eu disse, alguns acreditam que é João Marcos, o autor desse evangelho. Mas quando ele vê tudo e há uma ameaça de que ele pode ser preso também, ele foge. E ao fugir o lençol cai e ele fica nu pela rua, fugindo, correndo daqueles que querem prendê-lo. E esse texto ele é muito interessante porque dentro de tudo que Jesus está dizendo, dessa vergonha, abandono, negação e traição, nós temos esse jovem que, diante de uma ameaça de prisão, diante de um momento em que ele pode ser contado com aquele que está indo para a cruz, ele prefere a vergonha da sua nudez pela rua do que a vergonha de seguir um Salvador. Essa é a verdade do texto. Ele prefere a vergonha da sua nudez do que seguir um Salvador que vai morrer em uma cruz de vergonha. Nós somos assim. Às vezes nós somos como esse rapaz, só observando de longe. Mas quando há a primeira ameaça, por causa da vergonha da cruz, nós fugimos. E nós preferimos a nossa nudez. Nós preferimos mostrar as nossas vergonhas pela rua do que assumir a vergonha de um Salvador que morreu entre 2 ladrões e assumiu o nosso lugar em um objeto de tortura, em um lugar de vergonha e um lugar destinado para criminosos. Por isso hoje, que você, ao tomar a cruz de Cristo, saiba muito bem o que você está assumindo. Não é o peso de um símbolo religioso como um enfeite para você, mas é um caminho de sofrimento, de dor, de muitas perdas, um caminho aonde existirão muitas vergonhas também, de um Salvador que morreu em uma cruz, mas que você sabe que não ficou lá, mas ressuscitou dos mortos. A resposta para essa vergonha é a fé no Senhor Jesus Cristo. É o discipulado, de não preferir a nossa vergonha para não assumir a vergonha do nosso Salvador, que morreu em uma cruz. Mas tomamos a cruz de Cristo e seguimos pela via do Calvário, uma via de sofrimento, mas uma via de vida. Que Deus possa te abençoar hoje e que você também não seja como esse jovem que prefere a sua nudez ou a vergonha dela do que a vergonha de seguir o Salvador, mesmo que isso lhe custe muito, custe até mesmo a sua liberdade. Que Deus te abençoe e que você possa seguir a Jesus Cristo nessa via de discipulado, que em alguns momentos talvez você experimentará vergonha, mas a vergonha da cruz é realmente o lugar onde somos salvos e libertos da nossa vergonha. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Do que você sente vergonha? De um passado sem Cristo? Das coisas que você já fez e que você entende que de fato causam hoje vergonha? Ou da sua realidade agora? A grande verdade é que a vergonha apropriada, ela diz respeito a sentirmos vergonha de tudo aquilo que já fizemos e que desonrou ao Senhor. Essa vergonha, ela sim, deve nos acompanhar em certa medida. Mas aquela vergonha que nos impede de defendermos a nossa bandeira, a bandeira do cristianismo, a bandeira que fala da mensagem da cruz para o mundo, ela não deve nos acompanhar. Ela não deve fazer parte da nossa vida. E eu quero orar por você. Orar para que,
se você ainda não se envergonha de uma vida de pecado passada ou até mesmo presente, que essa vergonha então tome conta do seu coração, para que você não tenha orgulho, não se sinta bem com as mazelas que já foram feitas. Mas por outro lado, se você sente vergonha em defender a causa do cristianismo, em assumir Cristo para as pessoas, eu quero orar para que essa vergonha saia do seu coração, se lembrando que se tivermos vergonha de Cristo, um dia, diante do Pai, Cristo também se envergonhará de nós. Vamos orar. Senhor Deus, nós nos reconhecemos como pecadores que somos. E nessa condição, nós temos vergonha de muita coisa que fizemos. Nós temos vergonha, inclusive, de coisas que ainda praticamos e que sabemos que não deveríamos praticar, porque te desonram, porque vão contra a sua glória e ferem a tua santidade. Eu quero pedir ao Senhor que essa vergonha jamais seja retirada do nosso coração. A vergonha pelo pecado, a vergonha por planejarmos coisas e executarmos coisas que não te honram. Mas eu também quero pedir ao Senhor para que, se existe em nós alguma vergonha em falar a mensagem da cruz ao mundo, que essa vergonha seja removida. Dá-nos coragem. Desperta-nos a falar a respeito da mensagem da cruz, de maneira que isso não nos cause nenhum tipo de vergonha, mas, pelo contrário, que isso faça parte de nós como uma coisa que nós não podemos viver sem. Ajude-nos, meu Deus. Ajude-nos a não nos envergonharmos de Cristo, para não sermos motivo de vergonha do Teu Filho diante do Senhor um dia. Ajude-nos a proclamar o Evangelho, a dizer que existe uma vergonha apropriada, uma vergonha sobre uma vida longe do Senhor. Mas essa vergonha deve nos direcionar para Ti, não nos afastar, não nos levar para longe e não nos impedir da proximidade que nos traz a certeza do perdão e da purificação no Senhor. Que a vergonha apropriada nos convença sim de quão pecadores somos, mas também nos faça enxergar em Ti que nós somos transformados para viver em novidade de vida e agora podemos anunciar ao mundo que existe uma resposta, existe uma redenção e existe uma salvação que se encontra em Cristo Jesus. E se há em nós vergonha de proclamar esse nome, que essa vergonha seja dizimada, caia por terra, para que possamos glorificar o Senhor com a nossa vida, com o nosso testemunho e através daquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer discípulos. É o que nós oramos e te imploramos, em nome de Jesus. Amém. Quero cantar o que vivo, quero viver o que canto, seja meu riso, meu pranto, viver e cantar. Harmonizar os meus sonhos, poetizar minhas lágrimas e no contar dos meus dias com Deus me encontrar. Que meu canto seja a voz de Deus por onde for, verdadeiro e transparente como o seu amor, pois Ele sabe os meus rumos, erros e acertos ocultos, conhece a sinceridade do meu coração. Que eu seja sempre o primeiro a me encontrar em tua graça e em tua misericórdia transformar minha vida numa linda canção.
quero ser poderoso, nem me entregar como um fraco. Só estar com Deus na fraqueza e provar teu poder. Buscar a tua vontade, boa, perfeita e agradável, e em seu perdão a razão pra lutar e vencer. Que meu canto seja a voz de Deus por onde for, verdadeiro e transparente como o seu amor, pois Ele sabe os meus rumos, erros e acertos ocultos, conhece a sinceridade do meu coração. Que eu seja sempre o primeiro a me encontrar em tua graça e em tua misericórdia transformar minha vida numa linda canção. Você deseja entrar em contato conosco ou enviar o seu pedido de oração, pedir para fazer parte da nossa lista de transmissão? É muito simples. Basta enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. E também você pode acompanhar atividades e informações da nossa igreja pelas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você pela sua companhia durante todo o nosso programa. Caso você perdeu alguma parte, a mensagem ou alguma canção, você pode nos acompanhar todos os sábados às 12h30 e às 21h30. Que você possa viver uma vida verdadeira e transparente para a glória de Deus. Que Ele te abençoe. Em nome de Jesus.